Vamos abrir as nossas Bíblias. Nós estamos no mês de iniciando as nossas atividades, e no mês de janeiro nós estaremos estudando nossa temática sobre os princípios. Eu convido os irmãos, as irmãs a abrirem as suas Bíblias no livro do Gênesis, que é o princípio, e hoje nós vamos meditar nesta narrativa, a origem de todas as coisas. Antes de ler esse texto, que está numa versão mais contemporânea, que é a mensagem, eu vou fazer a leitura na edição revista e atualizada, aquela que nós estamos acostumados. Depois nós leremos nesta versão. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Nesta versão, a mensagem expressou da seguinte maneira: em primeiro lugar, Deus criou o céu e a terra, tudo que se vê e tudo que não se vê. A terra era como uma massa sem forma, um vazio sem fim, uma escuridão quase palpável. O Espírito de Deus pairava sobre o abismo das águas. Deus disse: luz, e a luz apareceu. Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão, e chamou a luz dia, e a escuridão chamou noite. Eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ver um programa de televisão onde pessoas que estão passando por alguma dificuldade. Há dois programas. Uma é que a pessoa dificuldade no seu trabalho. Geralmente são pessoas que às vezes trabalham em casa ou têm o seu escritório e eles não conseguem organizar o seu espaço. Eles não conseguem ordenar o seu espaço de trabalho. Então é aquela bagunça, aquele caos de objetos, de ferramentas, de máquinas, de roupa, de coisas pessoais, e que é preciso às vezes você afastar umas coisas das outras, fazer caminho para adentrar aquele espaço, aquela casa. E esse programa chama-se Santa Ajuda. As pessoas geralmente escrevem para o editor do programa, e o editor do programa então vem uma pessoa especializada em arrumar o espaço, constrói estantes, gavetas, ordena: aqui você põe as ferramentas, aqui você põe as roupas, aqui você põe os seus objetos pessoais, e assim por diante. E a pessoa fica muito feliz porque ela estava perdida no meio daquela bagunça, e de repente agora tem o seu espaço de trabalho organizado, arrumado, direitinho, cada coisa no seu lugar, cada gaveta, cada caixa, enfim, cada lugar está arrumadinho. Existe um programa semelhante também, que eu já tive vontade de ver uma edição. São pessoas que são acumuladoras compulsivas, que compram. Isso é muito comum na cultura americana. Na nossa cultura não é muito comum, porque às vezes os recursos financeiros não possibilitam. Mas a cultura americana possibilita isto com muita intensidade. Pessoas que são acumuladoras compulsivas, elas compram
nelas não resiste uma promoção. E mesmo que não haja promoção, elas vão comprando e vão entulhando aquelas coisas na sua casa e às vezes nem abre da caixa, nem tira da caixa para usar, nem instala. E as pessoas precisam de uma ajuda de um especialista mais psicológico para ajudar a pessoa a se recompor e a entender que a vida não é composta de consumo, de acumulação e de coisas assim dessa natureza. Nós não sabemos o dia seguinte daquelas pessoas que pediram ajuda para organizar seu espaço, se o espaço continuou sendo organizado ou se ela rapidamente voltou à situação anterior. Mas o fato é que todos nós, de certa maneira, nós nos assustamos com as situações caóticas, as situações de bagunça. Nós ficamos às vezes paralisados, desanimados, ficamos às vezes à mercê de soluções externas, soluções mágicas, ou também até de decisões desastradas. Quem de nós já não saiu enfrentou uma situação, às vezes um temporal? Eu moro em São Paulo, e São Paulo é muito suscetível disso. Qualquer chuva em São Paulo inunda, paralisa, enchente, o trânsito fica caótico. Os sinais de trânsito apagam, caem árvores, principalmente essa época do ano. E como você se sente numa situação dessa natureza? Tudo parado e sem você entender aquela pressa de chegar em casa, de sair daquele caos. Nós estamos presenciando aí o caos da segurança, o caos administrativo e político em alguns estados do Brasil. E presenciamos pela televisão o que significa a ausência de ordem, de um mínimo de segurança em determinadas situações. Como isso é amedrontador, como o caos é amedrontador. E a lista é longa, hospitais, a política e assim por diante. Há diversos tipos de caos. Aquele externo, aquele que você está e o teu redor está caótico. E há também caos internos que estão dentro de nós. E muitas vezes as situações se intercambiam, elas se misturam. Por isso que uma vez um adolescente, ele escreveu, ele disse: minha mãe reclama e manda arrumar o meu quarto todos os dias, mas se ela soubesse como está a minha cabeça. Na verdade, às vezes o caos não está fora de nós, ele está dentro de nós. E nós podemos ver muitas situações caóticas, situações às vezes difíceis na área, pessoas que estão enfrentando o caos na área financeira, pessoas cuja vida financeira está de pernas para o ar. Pessoas que estão enfrentando o caos nos seus relacionamentos. Relacionamentos conflitivos. Pensamentos e desejos conflitivos. Caos emocional. Não sabe o que sente, não sabe o que quer, não sabe o que é certo, o que é errado. Caos na família, caos no trabalho e naturalmente o caos na vida espiritual. Há caos que são percebidos e há caos que são assumidos. Todavia há pessoas que não percebem às vezes o caos que estão em suas vidas. E há pessoas que nunca vislumbraram outras possibilidades para além da qual elas estão imersas. Estão tão acostumadas naquele caos, naquela bagunça, que elas consideram que aquilo é o normal. É assim mesmo. A vida é assim mesmo. E são incapazes de sonhar e desejar uma vida ordenada, uma vida diferente. Contudo, o texto bíblico que nós lemos, fala de um caos no princípio.
Muita tinta já ocorreu para explicar esse caos no princípio. A Bíblia diz: a terra era sem forma e vazia. Havia trevas, havia escuridão sobre a imensidão das águas, do abismo. Abismo na Bíblia geralmente é sinônimo de mar. Muita gente já tentou entender isto. Alguns chegaram até a sugerir que entre o versículo 1 e o versículo 2 teria acontecido a queda de Satanás, uma grande subversão que bagunçou a criação e que Deus precisou rearrumar. Nós não sabemos. O fato é que a Bíblia não entra em detalhes. A Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, profunda escuridão sobre as águas, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quando Deus diz: haja luz, e houve luz. O que a Bíblia não está interessada em explicar os processos, como a criação se deu. Ela afirma o fato, ela afirma uma realidade. Deus é o Criador. Deus, tudo começou com Deus. A nossa origem está em Deus. Isso é uma questão de fé, não é uma questão de ciência. Ciência se preocupa com os processos. Nós afirmamos, pela fé, o fato que todas as coisas têm sua origem em Deus. Deus cria do nada, chama a existência aquilo que não existia. Algo que não existia, Deus diz: haja, e aquilo passa a existir. E para isso, a Bíblia usa, a língua hebraica utiliza o verbo bará, criar. Esse verbo ocorre cerca de 40 vezes no Antigo Testamento. Mas todas as vezes que esse verbo ocorre, ele refere-se só a Deus. Porque só Deus cria. Só Deus cria do nada. Só Deus faz surgir aquilo que não existia previamente. Por isso que a Bíblia é muito clara em dizer que Deus é criador. Deus não é construtor. E nem tampouco é o supremo arquiteto do universo, como alguém diz por aí. Ele é o Criador. Ele cria do nada. Ele não cria a partir de materiais pré-existentes. Embora hajam semelhanças em algumas narrativas de criação, alguns povos não cristãos, os maias, os egípcios, alguns povos da Polinésia, mas há um elemento distintivo na criação, é o propósito. Isso é distintivo na Bíblia. Deus cria, e Deus cria do nada, mas Deus cria com um propósito, com uma finalidade. E Deus cria para que nesta caminhada histórica nós vemos o desfecho no Apocalipse. O Deus que cria vai cuidar da sua criação e vai restaurar a sua criação, que foi contaminada pelo pecado, e vai recriar novos céus e nova terra, pois este é o testemunho do Apocalipse. Há um profundo significado na narrativa da criação. Alguns chegam a dizer que a narrativa da criação, os 11 primeiros capítulos, é chamada proto-história, é uma espécie de introdução para a aliança. É como se Deus estivesse criando, e a narrativa vai preparando para que Deus faça uma aliança, e ali começa a história da redenção, que culmina em Jesus e tem seu ápice na Nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra. Portanto, quando olhamos para a narrativa da criação, por esse princípio
nós vemos Deus atuando e criando algo do nada. Mas Deus faz isto graciosamente. Deus não necessitava criar nada, muito menos o ser humano. Ele basta-se a si mesmo. Deus, entretanto, cria por amor, porque o amor quer amor. O amor busca o outro. O amor necessita de relacionamento. Por isso Deus cria para ter com quem se relacionar para além de si mesmo. Ele cria para estabelecer um relacionamento e assim um propósito, uma finalidade. E é interessante observar que o ato fundamental no processo da criação foi a primeira coisa a ser criada foi a luz. Disse Deus: haja luz. E houve a luz. E ali começa a criação. Por que começa com a luz? Porque ela é fundamental para a existência da vida. Sem luz não há vida. A luz afasta as trevas, a luz ilumina, a luz purifica, a luz revela. E a luz mostra também, trazendo aqui para nós, o caos existente. Na escuridão você não enxerga a bagunça, mas a luz permite que a gente veja a desordem, o caos, a bagunça, e ela possibilita a ordenação, a separação, a produção, a construção de uma nova história, um novo momento. Se nós olharmos para a Bíblia, há muitas experiências caóticas, desordenadas, em que Deus interviu para restaurar a ordem, para restaurar a harmonia para a qual Ele havia planejado. Uma primeira experiência é do povo no exílio. Nós sabemos que tanto o reino do norte quanto o reino do sul, o reino de Israel, o reino de Judá, foram levados para o cativeiro em momentos distintos. Mas de um modo específico, o reino de Judá, que foi levado por último, em 595 a.C., por Nabucodonosor, para a Babilônia. E lá eles passaram 70 anos no exílio, longe da pátria, longe da sua terra, longe dos lugares queridos e amados, numa terra estranha, servindo como escravos. Ali 70 anos do exílio babilônico. Mas ali Deus envia para o povo que está no exílio uma mensagem de esperança. E esta mensagem ela está basicamente contida na segunda parte do livro de Isaías, que é a partir do capítulo 40 até o capítulo 55. E nesses textos da mensagem de Isaías, é ali que ocorre a maior ocorrência do verbo bará, o Deus Criador. Para o povo que está no exílio, a vida deles está o caos profundo, porque perderam tudo, estão escravizados, estão longe, distantes, sem perspectiva, sem esperança, aprisionados. Há uma mensagem que nos remete ao princípio. E esta mensagem de Deus diz: eu sou o Criador, e eu vou resgatar vocês. Capítulo 40 diz: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga? Não se pode esquadrar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Essa era a mensagem
para o povo que está no exílio. A outra mensagem dizia: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há outro que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Era a mensagem de consolação ao povo que está perdido, sem esperança naquela situação caótica. E Isaías continua: porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e estabeleceu, e que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías continua: por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Num ímpeto de indignação escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, teu Redentor. E assim esta mensagem, o Deus Criador vai restaurar, vai tirá-los desse caos que vocês se meteram, que vocês escolheram por conta da obstinação, da idolatria, da teimosia, da desobediência. Vocês se meteram nesta bagunça, mas Deus diz: eu vou retirar vocês e vou restaurar. Há uma outra circunstância, voltando um pouco no livro de Juízes. O livro de Juízes alterna: o povo desobedece, segue outros deuses, eles caem sob a prisão, sob o cativeiro de povos vizinhos. Diversos povos, diversas situações. Eles sofrem, choram, lamentam, se arrependem. Deus envia um libertador. E no livro de Juízes há um episódio, no capítulo 10, quando eles estão cativos dos filisteus, escravizados. E eles suplicam a Deus que Deus tenha misericórdia. Deus diz: peçam aos deuses que vocês estavam adorando, peçam esses ídolos para libertar vocês. Mas o povo diz: Senhor, nós pecamos. É verdade, Senhor, nós pecamos. Faze conosco o que achares melhor, mas livra-nos. Então o Senhor não pôde reter a sua compaixão. Eu fico impressionado com esse texto. A vida do povo estava num caos tremendo, e eles clamam, e a Bíblia diz que Deus não pôde controlar, conter, segurar a sua compaixão. Que coisa preciosa e extraordinária a reação de Deus diante do arrependimento, diante da súplica que clama, que suplica por libertação, por cura, por restauração, por renovação, por reinício. Deus não pode reter a sua compaixão. Outra experiência bíblica, experiência de Saulo. A vida de Saulo era um caos, porque Saulo ouviu a mensagem através de Estevão, e ele foi tomado por um sentimento de ira, de raiva muito grande. E ao ser tomado por aquele sentimento de indignação, ele queria matar as pessoas que pensavam diferente dele. Isso é sintoma de um caos espiritual. E ele vai a Damasco em busca de cristãos. Mas no caminho, uma luz brilhou, uma grande luz brilhou e tirou Saulo daquela confusão, daquela cegueira espiritual. De tudo isso, irmãos, nós podemos dizer que o nosso Deus é criador, mas Ele é redentor. Ele não nos deixa perdidos, imersos nos caos que nós nos metemos, que nós nos envolvemos, nos emaranhados.
nas bagunças que nós criamos para nós mesmos. E Deus está sempre dizendo: haja luz. Pela sua palavra, através da sua palavra, Deus está dizendo: haja luz. Esta luz é uma luz purificadora. Nós sabemos que no âmbito da biologia, bactérias e fungos não resistem à luz. E na luz nós podemos ver o caos onde nós estamos, ver com clareza a nossa situação e quais os caminhos de saída. No Evangelho segundo São João, no capítulo 1, nós lemos, relembrando a narrativa de Gênesis: no princípio, no começo estava o Verbo, a vida estava nele, a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que ilumina o mundo e ilumina todo homem. No princípio estava a luz. Deus opera de certa maneira então, trazendo luz, separação, organizando, reordenando, reconstruindo a nossa existência para que nós sejamos produtivos e abençoados. A Bíblia diz que Jesus veio desfazer as obras do diabo. E o apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz: o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O Deus desse século cegou os entendimentos, para que não lhes resplandeça a luz, e para que eles não vejam o caos ao qual estão submetidos. É uma permanente luta, os poderes das trevas subvertendo, obscurecendo, bloqueando, impedindo, cegando, distraindo a nossa visão, para que não vejamos a luz do Evangelho através de Cristo refletido nas nossas vidas. Diante disso, irmãos, nós estamos no início do ano e aqui alguns princípios para que nós possamos vencer o caos que nos arrodeia, que tão de perto nos arrodeia. A primeira coisa que eu gostaria de dizer a você, meu irmão, minha irmã, nesse início de ano e à luz desse texto: coloque Deus no princípio. Coloque Deus no princípio de tudo, no princípio da sua vida, no princípio das suas decisões, no princípio dos teus planos, no princípio das tuas ações. Coloque Deus. Coloque Deus no princípio da tua existência. Tome essa decisão este ano de colocar Deus no princípio. Tome a decisão de dar a Deus a primazia, o primeiro lugar. Convoque Deus para a sua vida e se coloque na presença de Deus, pedindo que Deus dirija, como alicerce, como fundamento. Coloque Deus na base, e você vai ver que a partir da presença de Deus, que a partir desta atuação de Deus, a partir desta direção de Deus, as coisas começam a se ordenar. Porque não é possível construir adequada e corretamente se o alicerce não está colocado adequadamente. O edifício vai ficar torto. O edifício vai ficar condenado, cedo ou tarde. Você não vai poder continuar a construir, porque a base não foi colocada de maneira apropriada. No princípio da tua vida, no princípio deste ano, no princípio das tuas ações, no princípio do teu dia, antes de iniciar o teu dia de trabalho, no princípio de cada dia, coloque Deus.
se ajoelhe diante do Pai e coloque Deus na tua existência, para que Ele vá ordenando e impedindo que o caos se estabeleça na tua vida. Mas coloque Deus através da sua palavra, porque a palavra é iluminadora. A palavra, Deus nos fala e nos orienta pela sua palavra. E é pela sua palavra que nós entendemos, é pela sua palavra que nós compreendemos as coisas. Não basta orar, você precisa buscar na palavra. E a palavra é iluminadora, ela é lâmpada para os nossos pés, que ilumina o nosso caminho, a nossa jornada. Coloque a palavra que te alimenta. Você que é pai, que é mãe, você sabe a angústia que dá quando às vezes você tem um filho pequeno e o filho não quer se alimentar. Quem tem criança pequena, já passou por essa fase, sabe dessa angústia. Das estratégias que você faz para o teu filho comer, não quer comer. A luta que você tem e o medo, e não come, vai ficar doente. E a gente faz tantas estratégias. Eu fazia aviãozinho, eu fazia a comida chegar de navio, fazia chegar de bicicleta, inventava 1000 coisas para fazer os filhos comerem aquilo que precisam comer, porque se deixar, só comia porcaria. As estratégias, porque você fica preocupado, porque se não se alimentar, fica doente. E às vezes você usava até um recurso extremo de colocar um cinturão do lado assim, levemente ameaçador. Aí comer tudo. Quem já não fez isso? Mas eu fico preocupado que muitos crentes não se alimentam. Como pastor, eu fico angustiado que muitos crentes têm uma dieta rarefeita. De vez em quando eles abrem a Bíblia, às vezes no sufoco, no desespero. Vamos ver o que Deus tem para mim aqui. Ou vem apenas o que sabe da Bíblia, aquele que ouve dominicalmente. Isto e olhe lá. Mas nós como cristãos, nós precisamos nos alimentar diariamente. Não é esporadicamente, eventualmente, circunstancialmente, mas diariamente. Eu me preocupo quando cristãos não consideram esse tempo de estar juntos como prioridade nas suas vidas. E facilmente outros compromissos e outras atividades ocupam o que devia ser a prioridade de sentar para estudar juntos a palavra, aprender juntos a palavra. Coloque este princípio para a sua vida este ano. Algum tempo atrás aqui eu sugeri aos irmãos, você lê 3 capítulos da Bíblia por dia e 5 aos domingos. Nossa irmã Maria Silvia deu seu testemunho, ela aceitou esse desafio. E quando ela concluiu, ela compartilhou comigo que leu a Bíblia todinha no ano. E eu fiquei feliz por ela ter aceitado esse desafio. Hoje é dia 7, dá tempo ainda de você colocar em dia. Coloque esse propósito de ler a Bíblia diariamente. Assim que você toma café, almoça diariamente, coloque como parte da tua dieta alimentar-se da palavra. 3 capítulos por dia. Não é muito. 5 aos domingos, você cobre toda a Bíblia e você vai chegar aqui em dezembro. Eu li a Bíblia todinha este ano. Se você não fez isso, faça esse desafio para você. Esse é um princípio extraordinário. Alimentar-se da palavra. Eu gostaria de encerrar essa meditação
dizendo para você: a sua vida pode estar um caos. Seus relacionamentos, sua vida financeira, sua família, seus negócios, suas atividades, sua cabeça. Enfim, talvez você esteja vivendo um caos, tudo bagunçado, tudo fora do lugar. Mas eu gostaria de dizer a você nesta noite: nenhum caos é invencível, porque Deus põe ordem no caos. Quando Ele diz: haja luz, a luz ilumina, você enxerga, você vê. Haja luz. Deus quer dizer também para você, na tua vida, este ano: haja luz. Haja luz nos teus negócios, haja luz na tua finança, haja luz na tua família, haja luz nos teus pensamentos, haja luz nos teus planos, haja luz nas suas atividades, haja luz nos teus relacionamentos. Deus quer clarificar, Deus quer clarear, Deus quer ordenar. Creia nisso, irmãos. O Deus que criou é o Deus que redime. Deus não nos abandonou, e quando nós clamamos pedindo a luz, Ele não pode reter a sua misericórdia, porque o coração de Deus é cheio de compaixão, é cheio de misericórdia. Este ano, sempre a gente faz planos para início de ano. Esta é uma boa, excelente estratégia para que as outras coisas possam acontecer na sua vida. O caos, a desordem que está presente, que ameaça a sua vida, a minha vida, ele não é insuperável. Deus diz: haja luz na sua vida. E Deus faz a separação. E Deus produz e restaura a ordem. Que Deus te abençoe e que Deus te dê graça para isto.